Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula de como criar um jogo completo no Unity 3D. Primeiramente, vamos criar um novo projeto. Vocês vêm File, New Project. Aqui vocês vão definir a pasta em que o projeto vai ficar. Vocês criam uma nova pasta. Colocam o nome do projeto, que vai ser o nome do jogo de vocês. Vou colocar tutorial. Lembrando que o nome não pode ter espaço nem caractere especial, e para separar uma palavra da outra, vocês podem utilizar letra maiúscula. Clique em selecionar a pasta. Aqui vão ser os pacotes de arquivos que vocês vão importar para o projeto de vocês. Vocês não precisam selecionar agora, vocês podem importar conforme forem usando. Mas o que nós vamos utilizar nessa primeira aula vai ser esse aqui, que é de céu. Esse aqui é para o terreno. Aqui é a água. Se você estiver usando a versão Pro de 30 dias, vai ser dessa cor ele, para vocês saberem. Se for a versão Free, ele vai ser um cinza mais claro. Vocês selecionam a versão que vocês estiverem usando. Aqui vocês definem como 3D, porque o nosso jogo vai ser 3D, e clica aqui. Ele vai fechar e vai abrir novamente. Eu vou pausar o vídeo e quando ele terminar de criar o projeto eu volto para vocês. Então, aqui já foi criado o projeto. Vai aparecer essa tela aqui. Vocês podem fechar ela. E aqui vocês vão ver um pouco sobre como são as janelas do Unity. Aqui nós temos a cena. Para poder rotacionar ela, vocês seguram Alt e dá o clique com o botão esquerdo do mouse, vocês rotacionam a cena. Vocês também podem mover ela clicando aqui e depois clicando na cena. Aqui vocês podem mover os objetos que estão na cena. Aqui vocês rotacionam. E aqui é a escala. E essa opção aqui só tem na última versão do Unity. E ela serve para uma outra forma de escalonar. Vocês vão ver depois. Aqui é onde aparece a lista de objetos que estão na cena. Aqui é mostrado as propriedades, os componentes do objeto que estiver selecionado. Aqui ficam todas as pastas e arquivos que estão dentro do seu projeto. E aqui são os botões que eu já disse. Aqui é a forma com que vai ficar o gizmo. O gizmo é essas setinhas aqui. Se vocês colocarem em Center, ele vai mostrar isso no centro do objeto. Se tiver em pivô, ele vai mostrar onde é o centro do objeto quando ele foi modelado, definido pela pessoa que criou ele. Aqui vocês clicam para dar play no jogo e vai abrir essa aqui, que é o game. Tá tudo azul porque não tem nada na cena ainda. Para poder criar um terreno, vocês vêm aqui em Game Object, 3D Object e Terreno. Automaticamente vai aparecer esse terreno aqui. Ele está cinza porque não foi definido nada ainda. Aqui, esse botão aqui, quando o terreno estiver selecionado, é para criar montanhas. Vocês definem aqui
o tamanho do blush, bem grande. Aqui vocês definem qual vai ser o tipo do desenho que vai ser formado. Ele tem vários diferentes. Aqui um de estrela. Esses aqui de mancha são bons para fazer montanhas, morros. Esse aqui é o default dele. A opacidade é o quanto ele vai ser forte para subir quando vocês clicarem. Essa opção aqui é parecida com essa, porém essa aqui vocês definem uma altura máxima. Aqui está de 50 metros. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que ele vai deixar nos 50 metros. Se vocês clicarem nessa opção aqui, ele vai deixar o terreno todo com essa altura, o que é bom para fazer, por exemplo, um lago. Se vocês aumentarem, vocês clicarem aqui, vai formar uma montanha. Para fazer um lago, você segura o Shift e você clica e você vai ver que ele vai fazer, ele vai, em vez de subir, ele vai descer o terreno na onde você clicar. E aí fica assim, ó. Aqui vocês podem colocar um lago, ou vocês podem fazer um rio dessa forma aqui. Outra coisa aqui, esse aqui é para essa opção serve para suavizar a distorção que você fez no terreno. Isso torna ele mais real. Então nós vamos fazer algo parecido com o que eu coloquei na prévia. Então vocês seguram Shift e dão um clique aqui nessa opção aqui para fazer um lago no meio da cena. Vocês fazem algumas montanhas em volta, assim como eu mostrei anteriormente. Vocês clicam aqui, aqui vocês definem a opacidade e o tamanho para não ficar muito falso. Isso aqui do jeito que tá, vocês vão aqui para deixar e clicam nessa opção aqui, aumenta bastante a opacidade e ele suaviza a distorção que foi feita. Para vocês darem uma cor pro terreno e ficar mais real, sem ficar cinza, vocês clicam nesse botão aqui, vocês clicam para editar, adicionar uma nova textura. Clique em Select e vai aparecer aqui nessa aba todas as texturas que tem salva no projeto. E nós vamos escolher essa aqui, ó, grama e rocha. Quando você clica, tá? Ok, ele já deixa o terreno todo com essa mesma textura. Para adicionar uma nova textura, você vem para editar, adicionar. Aqui você vai colocar, por exemplo, areia, vai colocar no fundo do lago. Você seleciona a textura que você quer e você passa aqui pintando. Para desfazer é Ctrl Z como em qualquer outro programa. Vocês podem adicionar também uma textura de grama para colocar em volta e deixar mais real. Para vocês colocarem, vocês têm que selecionar ela. Vocês podem usar esse aqui, mas para ficar mais real vocês podem usar esse aqui. Ele fica mais real.
Agora um pouco de areia em volta, não muito. Aqui nessa pequena montanha aqui, nós podemos colocar uma nova textura mais semelhante a rocha aqui. Como ela ficou muito repetitiva, a gente pode aumentar o tamanho. Vocês clicam nela, edit, e muda de 15, vamos ver se 30 fica melhor. 36. Aqui é a largura e aqui é a altura. Vocês definem. Se vocês não gostaram muito, vocês podem colocar mais da outra. Deixa essa aqui só para o meio transparente, fica melhor. Vocês diminuem um pouco a opacidade e faz assim. Aqui nessa borda aqui vocês podem colocar um pouco de grama, assim, e colocar um pouquinho de areia para melhorar um pouco. Aqui no meio a gente pode adicionar uma água também. Aqui, se vocês colocaram a Pro, ela é um pouco mais real. Se vocês usaram a outra, vocês podem, olha a diferença entre essas duas aqui. Essa aqui foi feita para usar numa cena de dia, essa aqui para usar numa cena de noite. Eu arrastei essa aqui porque nós vamos colocar um dia, meio um pôr do sol igual foi feito na prévia. Vocês selecionam a água e clica aqui. Quando vocês clicam nesse quadradinho aqui, ele vai aumentar por igual todos os eixos. Se vocês clicarem aqui, vocês podem mudar só no eixo X ou só no eixo Z. Aqui assim, você seleciona esse aqui para poder subir um pouco o gizmo. Aqui. E quando aproximar, vocês vão ver que tá igual a prévia que vocês viram, o vídeo da prévia. Para vocês moverem assim, sempre precisa selecionar aqui. Vocês podem usar o botão do meio do mouse, o mesmo que vocês viram para dar zoom. Se vocês clicarem com ele, vocês podem mover a câmera. Aqui quando você colocar no game, você não vai ver nada porque a câmera que está no jogo está lá longe. Vocês podem apagar essa câmera e vir aqui em Standard Assets, vocês vêm Character, vocês movem esse aqui. Esse aqui é um personagem em primeira pessoa. Esse aqui é um terceira pessoa, mas geralmente ele não funciona direito, então vocês usem esse aqui mesmo. Ele está aqui. Para você aproximar o objeto que você selecionar, você clica duas vezes nele, ou você seleciona ele e move o mouse para cima e aperta F, que ele vai ficar no centro da tela. Quando vocês derem play, vocês verão que já vai dar para jogar o jogo do jeito que ele está. Porém vai ficar tudo escuro, porque nós ainda não adicionamos uma lâmpada na cena. Já dá para andar. Vocês podem usar o WASD ou as setas do teclado para mover ele. O espaço pula. E infelizmente está tudo escuro. Para deixar claro, vocês podem clicar em Game Object, ir em Light e Directional Light. Existem 4 tipos de lâmpadas no Unity. A Directional Light é a que simula o sol. Aqui está a direção de onde vem a lâmpada, e essa lâmpada ela ilumina por igual todo o cenário, diferente das outros tipos de lâmpada que vocês podem ver aqui. A Spotlight, ela é uma lâmpada que funciona como uma lanterna. Se vocês forem ver, vocês podem aproximar ela um pouco do chão para poder ver melhor. Vocês veem aqui que ela está funcionando como uma lanterna. Vocês podem aumentar a intensidade da luz. Ela funciona como uma lanterna.
point light funciona como uma lâmpada que é usada numa casa. Ela sai a luz de um ponto e é por igual em todas as direções. E a lâmpada do tipo área, ela só funciona na versão Pro que é comprada, ela não funciona em nenhuma versão gratuita. Nós vamos usar direcional por enquanto, e como a intensidade tinha subido um pouco para 3 e o padrão é 0.5, se eu não me engano, 0.5, ficou muito claro, mas se vocês descerem 0.5 fica normal. Para colocar um céu no jogo, e por enquanto ele está sem céu, vocês vêm em Edit e Render Settings. Aqui vocês vão no Skybox e clica nessa coisinha aqui, que vai aparecer todos os materiais que tem espalhado pelo jogo. E aqui vocês já podem ver, vocês arrastam um pouco para o lado, os céus que a gente tem. Tem esse aqui que é nublado, tem esse aqui que é de noite, tem esse aqui também é de noite, não, esse aqui não é. Aqui ó, esse aqui está nublado, outro céu nublado um pouco mais claro, um céu com dia de sol, no outro dia de sol, esse aqui também é dia de sol, mas o que a gente vai usar hoje é esse aqui, que é o mesmo que ficou na prévia. Se vocês derem um play, vocês verão que já está bem mais real o jogo, mais parecido com o vídeo da prévia. Ele está caindo porque ele ficou bem acima do chão, e já dá para andar. Vocês podem ver aqui, dá se aproximar um pouco mais da água, que ela é bem real, ela é reflexiva. A água da versão free ela não tem essa reflexão, ela é simplesmente azul. A de dia da versão free ela é um azul claro, e a de noite é um azul escuro. Ele já está refletindo o céu que a gente colocou, está refletindo essa montanha aqui. Vocês podem tirar do play. A gente pode colocar até uma coisa que não ficou na prévia, mas a gente pode colocar, e é uma coisa que não vai criar uma neblina. Aqui, quando a gente der play, vocês verão que ela é bem real, mesmo não parecendo aqui, mas ela não é muito boa pro dia que a gente escolheu, que a gente não escolheu um dia nublado. Se fosse um dia nublado ia ficar mais melhor, ia combinar mais com a cena, mas é melhor não colocar neblina, né? Agora, se vocês quiserem ver como ficaria um dia nublado com neblina, neblina, dar ok, combina muito bem, mas não foi o que a gente tinha pensado para essa aula. Então nós vamos deixar um dia no pôr do sol, que é para vocês saberem como fazer um efeito que estava lá um efeito que estava na prévia, que foi o lens flare, que é aquele efeito que é dado daqueles círculos aparecerem na direção do sol. Então, para fazer isso, vocês vão selecionar a lâmpada, ela está aqui. Vocês vêm aqui em flare e clica aqui para selecionar. Não apareceu nenhum, porque lembra que eu disse no começo da aula, vocês importariam apenas os que quisessem importar para o projeto. Então vocês podem clicar aqui no botão direito, import package, e escolher light flares. Ele vai descomprimir o pacote, você clica em import, ele vai importar, e isso é para qualquer um daqueles pacotes que estava na hora de criar o projeto. Vocês vêm aqui,
no Standard Assets e escolhem aqui Lens Flare. Vocês vão ver que tem 3 e selecionam a lâmpada. Vocês podem tanto clicar aqui e selecionar, como vocês podem arrastar para lá. Vocês não estão vendo nada porque a lâmpada está para lá. Se vocês moverem a cena, vocês vão ver que está ali, mas o sol está ali. Então a gente precisa rotacionar a lâmpada para que ela fique na mesma direção que o sol. Então você clica aqui, rotação, e deixa assim. Vocês veem onde que está a lâmpada e onde que está o sol e move. Esse aqui, né, ainda não é tão real quanto o que a gente colocou na prévia. É o sol padrão que tem aqui, mas para 50, a lente de 50 milímetros é mais real e tem os círculos que a gente quer. Então na hora de clicar no play, vocês verão que é bem mais real. Aqui. Vamos mais para lá porque o terreno entrou na frente. Se der um pulo, não dá pra ver ainda se der um pulo. Vocês veem que já está mais escuro porque a luz está vindo de lá e aqui foi criada uma sombra. Olha, já dá pra ver o efeito surgindo. Vocês podem ver que estão formados esses círculos na água. Aqui já está mais forte a luz que vem dali e deixa mais real o jogo, o fato da luz vindo onde está o sol no céu. Outra coisa que a gente colocou no vídeo da prévia foi grama e árvores. Para fazer isso, você seleciona o terreno, clica aqui no desenho da árvore e seleciona aqui edit. Vocês podem selecionar essa palmeira que tem aqui. Se vocês clicarem aqui do jeito que está o tamanho do blush, vocês vão ver que vai surgir um monte de árvores e não é isso que a gente quer. A gente pode diminuir aqui o tamanho do blush para 1 e vocês colocam a árvore onde vocês quiserem. Vocês podem colocar várias árvores em volta do lago, o jogo fica mais real. E se não colocar tudo na mesma altura, assim desse jeito, vocês, em vez de fazer isso, vocês coloquem uma mais para cima, outra mais para baixo, parece mais natural a cena. E para adicionar grama, você vem aqui onde estão essas florezinhas, clica em edit, textura de grama. Seleciona, tem dois tipos de textura de grama. Vamos selecionar esse aqui e ADD. A gente dá um clique, já vai ter uma quantidade enorme de gramas aqui. Vocês podem diminuir um pouco o tamanho do blush. E para nada grama, vocês também podem escolher que tipo de blush vocês querem. Até se vocês quiserem fazer a grama no formato da uma estrela, vocês podem fazer, mas isso ia tirar toda a realidade do jogo. Então pode selecionar esse aqui e colocando um pouquinho de grama espalhado aqui onde tem a textura de grama. Vocês podem colocar a grama e aqui também, espalhar um pouco aqui pela cena. Quando estiver muito longe ela não vai ser mostrado, ainda mais isso é porque se fosse ser
renderizado todas as gramas que tivesse espalhado pelo terreno ao mesmo tempo, o jogo ia ficar com uma quantidade de FPS muito baixa e poderia diminuir a, a experiência que o jogador teria ao jogar o jogo. E por enquanto é isso. O vídeo pode acabar ficando muito longo, e na próxima aula você vai aprender um pouco sobre script, que seria a linguagem de programação. Aqui perto do personagem a gente não colocou nenhum na grama. Aqui vocês podem rotacionar a câmera, acho que tinha esquecido de falar isso. Esse quadradinho aqui do meio ele muda o tipo de visualização de perspectiva para ISO. Isso seria o que? Eu vou colocar assim a câmera para vocês perceberem a diferença entre os dois tipos de visão. Se vocês clicarem aqui e ele descer em ISO, vocês verão que a realidade do 3D some e ele deixa tudo meio torto. Na verdade isso aqui é o que? É que ele deixa tudo que é mostrado na cena como se tivesse a mesma distância da câmera. Isso aqui é bom na hora de posicionar objetos ou na hora de modelar em 3D, mas para o jogo é melhor vocês deixarem na visão de perspectiva, que é como nós vemos o mundo. E vocês podem colocar aqui na visão top. E aqui é onde está o personagem. A gente vai colocar um pouco de grama aqui embaixo, só para vocês verem na hora que der play como que fica. A grama ela até balança como se houvesse vento. Isso torna bastante real o jogo. Aqui, ó. Tá vendo? Ela balança. Isso é bem real. Então, na próxima aula vocês aprenderão como fazer. Vocês aprenderão uma introdução à linguagem de programação, que é para vocês poderem fazer inteligência artificial de inimigo, para poder fazer, por exemplo, uma barra de sangue, armas, essas coisas tudo vocês aprenderão programando. E isso será em JavaScript. O Unity aceita 3 linguagens de programação diferentes, que são o Bool, o C Sharp e o JavaScript. Eu prefiro o JavaScript, é mais simples. O Bool quase ninguém usa, e o C Sharp é um pouco mais complicado para quem está aprendendo. Então eu vou ensinar para vocês o JavaScript. E até logo. Tchau. Só vou mostrar mais uma vez como ficou o jogo. Esse aqui não é o mesmo da prévia. Esse aqui eu fiz agora em tempo real com vocês, por isso está um pouquinho diferente, mas é a mesma sequência de ações para poder fazer os dois. Vocês veem que é muito real mesmo a água, e se eu continuar falando vai ficar muito longa a aula e não é isso que a gente quer. Até logo.